Hoje a gente vai conhecer a história de uma das fotógrafas mais geniais do século XX. O detalhe, a obra dela só foi descoberta por um acaso depois que ela já tinha morrido. É uma história sobre arte, sobre segredos e sobre a beleza que muitas vezes está bem na nossa frente e a gente nem vê. Imagina só a cena. E se todo o trabalho da vida de um artista genial fosse encontrado numa caixa empoeirada, comprada num leilão qualquer? Pois é, essa pergunta não é só imaginação, não. É exatamente o ponto de partida da história inacreditável de Vivian Maier. Olha só, tudo começa lá em 2007 com um jovem historiador chamado John Molouf. Ele estava escrevendo um livro sobre o bairro dele em Chicago e, claro, precisava de umas fotos antigas para ilustrar o projeto. E aí, num leilão local, ele deu um lance numa caixa fechada, cheia de negativos de fotos, sem fazer a menor ideia do que tinha dentro. Pagou uns $400 na esperança de achar umas imagens que servissem para o livro. Bom, o que ele encontrou não serviu para o livro. As fotos não tinham nada a ver com o bairro que ele estava pesquisando. Mas o que tinha ali era algo muito, mas muito mais impressionante. O trabalho de uma fotógrafa completamente desconhecida, mas com um talento que saltava aos olhos. Ele ficou tão perdido que foi num fórum de fotografia na internet e postou mais ou menos assim: eu tenho uma quantidade enorme do trabalho dela, uns 30 a 40 mil negativos. A minha pergunta é, o que eu faço com tudo isso? E a resposta da comunidade de fotógrafos foi surreal. A postagem dele recebeu 788 respostas. A galera mais experiente ficou de queixo caído com a qualidade, a composição, a força daquelas imagens. Foi ali que o John se deu conta de que tinha encontrado algo realmente valioso. E foi assim, de um jeito totalmente acidental, que começou a descoberta de um tesouro que ia mudar a história da fotografia. Depois de um tempo de pesquisa, Malouf finalmente descobriu o nome por trás daquelas lentes, Vivian Maier. E a parte mais chocante da história, ela tinha morrido no mais completo anonimato, só um ano antes, em 2009. E a profissão dela? Babá. Tá, mas quem era essa mulher por trás da câmera, né? Como é que uma babá conseguiu criar uma obra tão potente, documentando o mundo com um olhar tão único e tudo isso em segredo? A vida da Vivian foi bem conturbada desde o começo. Ela nasceu em Nova York, mas o pai abandonou a família quando ela tinha só 4 aninhos. A infância dela foi uma ponte aérea entre os Estados Unidos e os Alpes franceses. Ela só voltou de vez para os USA com 25 anos para trabalhar como babá. E o mais fascinante é pensar na formação dela. Sem uma educação formal, a Vivian era uma autodidata daquelas. A escola dela era o mundo, literalmente. Ela aprendeu sobre a vida indo ao cinema, lendo jornais e livros, visitando museus. E foi justamente sendo babá que ela achou a brecha perfeita para essa paixão secreta. Ela estava sempre com a sua câmera profissional, uma Rolleiflex, pendurada no pescoço. Nos passeios com as crianças, ela estava o tempo todo fotografando, registrando a vida nas ruas de Chicago e de Nova York. E essa história toda revela uma coisa muito interessante sobre o jeito como a gente aprende. É uma forma de ver o mundo que a gente podia chamar de o olhar do fotógrafo de rua. Pensa só na diferença entre um antropólogo e um fotógrafo de rua. O antropólogo, ele vai lá, estuda uma cultura de propósito, com método, né? Agora, o fotógrafo de rua, o olhar dele é diferente. Ele treina o olho para achar o extraordinário no comum, a beleza no detalhe do dia a dia. É um aprendizado que vem do acaso, da curiosidade. Esse tipo de aprendizado tem até nome. É o aprendizado incidental. Sabe? É aquele conhecimento que a gente adquire quase sem perceber enquanto está fazendo outra coisa. Não é planejado, ele simplesmente brota da curiosidade e da observação do mundo. E a Vivian Maier era a personificação disso. Mas na prática, como é que a vida da Vivian Maier exemplifica esse jeito de aprender? Bom, a resposta está na maneira como ela enxergava o mundo através das lentes dela. Ela estava totalmente conectada com o espírito da sua época. Se adaptou a novas tecnologias, como o vídeo. Todo dia ela se colocava em ambientes novos, fosse andando por um bairro diferente de Chicago ou viajando o mundo sozinha. Ela fotografou de tudo, de celebridades a protestos políticos, mostrando que estava sempre atenta. Apesar de ser uma pessoa bem reservada, a vida dela foi de uma riqueza impressionante. Uma frase que resume bem é essa: ela viajou o mundo, conheceu todo tipo de gente, apreciou as artes de todas as formas, devorou notícias e defendeu a igualdade de direitos. E a prova de que ela vivia observando tudo está no volume absurdo do trabalho que deixou para trás. A gente está falando de mais de 100 mil negativos, mais de 3 mil fotos impressas e centenas de rolos de filme que ela nem chegou a revelar.
É uma produção de uma vida inteira, literalmente. E é isso que nos leva para a parte final e talvez mais tocante dessa história. O legado que ela deixou. Um legado que ela mesma nunca viu ser reconhecido. E aqui está a grande ironia da coisa toda. Aquele trabalho que ela guardou em segredo a vida inteira, que quase ninguém viu, hoje é celebrado no mundo todo, em galerias, livros, documentários. É impressionante. E o legado dela vai muito além das fotos, sabe? O John Maloof, aquele historiador que achou as caixas, ficou tão, mas tão inspirado pela arte dela que ele mesmo se tornou fotógrafo e cineasta. E foi indicado ao Oscar pelo documentário que fez sobre a vida dela. A paixão secreta de Vivian acendeu uma nova paixão em outra pessoa. No fim das contas, a história da Vivian Maier é um convite. Um convite para a gente olhar o nosso mundo com um pouco mais de atenção e se perguntar que obras-primas estão escondidas no nosso dia a dia, bem na nossa frente, só esperando para serem descobertas.